Olá, está começando mais um Interrogando Pensamento. Neste programa nós vamos tratar sobre um bem essencial para a vida, a água. Está conosco o Sr. Mozart Dietrich, diretor-geral da Comusa. Tudo bem, Sr. Mozart? Olá, Obrigado Laerte. por ter Olá vindo. a todos que estão nos assistindo. Obrigado por ter vindo no nosso programa. Sr. Mozart, por favor, a visão apocalíptica de que em breve vai faltar água deve ser uma preocupação real? De fato, deve ser uma preocupação não só de pessoas que pesquisam, que estudam, cientistas, de governos, mas de toda a população. Não é uma situação ainda tão alarmante. Assim, a palavra apocalipse, ela denota assim, um sentido de fim de mundo, fim da existência. Está sendo usado em alguns momentos uma visão um pouco apocalíptica da falta da escassez de água no mundo. Nós devemos sim nos preocupar. Temos muitos sinais já no mundo, tem muitas pesquisas, muitos estudiosos, muitos governos, muitas universidades, pessoas individuais. A Comusa, uma companhia que trata da água, e outras empresas no Brasil também que tratam da água, estão bastante preocupadas com isso, porque nós estamos vendo cada vez mais e num processo muito acelerado, que a água está sendo cada vez mais contaminada, está sendo cada vez mais difícil tratar e limpar a água para distribuí-la para a população, como também está diminuindo a quantidade de água. Portanto, assim, eu acho que de fato é o momento propício, talvez até já passou um pouco do momento, da população em geral, da comunidade científica, dos meios de comunicação, dos meios, das entidades que regem, que compõem o poder na nossa sociedade, dos governos em geral, se preocuparem de vez e definitivamente com esta questão da água, porque nós já temos vários exemplos de países do mundo que de fato estão passando por escassez de água bastante séria. Há uma mortandade impressionante de populações nos países africanos e alguns países asiáticos, mas não tão longe assim também aqui na América Latina temos problemas também graves com falta de água. Então há muitos sinais acontecendo no mundo de que devemos cada vez mais nos preocupar com a água. A ONU tem alertado, os governos têm alertado as populações do mundo inteiro para que desenvolvam cada vez mais pesquisas, educação para um consumo racional de água e métodos e mecanismos também de conter, diminuir perdas de água, melhorar a eficiência dos serviços públicos. Portanto, saúdo esse teu programa e esse tema que você escolheu. Esse de fato é um tema extremamente urgente para que não só a comunidade científica, universidades escutam, mas todos que estão nos assistindo se preocupem com isso. Sr. Mozart, é verdadeira a afirmação de que há um movimento para tornar a água uma commodity? E ela pode vir a ser uma commodity mesmo? De fato, isto está acontecendo ainda em uma escala pequena no Brasil, mas em alguns países do mundo já aconteceu. Nós estamos aqui falando de tornar a água um consumo, uma mercadoria com preço internacional, gerido por empresas, pela Bolsa de Valores no mundo inteiro. Então isso que seria uma commodity. E para isso, evidentemente, que está se buscando a privatização da água. E este é um grande risco que nós também estamos vendo. Há um risco sim, nós temos uma posição absolutamente contrária a isso. Nós entendemos que a água, como você dissesse no início, é um bem finito, é um bem público, deve ser preservada porque ela pertence a toda a humanidade. Nós não podemos permitir que a água, o gerenciamento dos mananciais da água caia na mão de empresas, porque... Mozart, quais são as consequências se isso acontecer? Em alguns municípios, por exemplo, o Uruguaiana, agora recentemente foi privatizada a rede de saneamento e esgoto. Quais são as consequências para a população? Nós temos exemplos já no mundo onde isso aconteceu e foram exemplos dramáticos, inclusive em países tipo Itália, tipo Portugal, tipo Grécia, tipo França, que no passado recente privatizaram o tratamento, o serviço público de tratamento e distribuição de água, privatizaram e as consequências lá foram tão danosas que foram feitos plebiscitos, inclusive, na população. E a população desses países decidiu, por ampla maioria, que isso deveria ser revertido. A água voltou, então, nesses países a ser tratada de acordo por políticas públicas, por empresas públicas. O grande risco que se tem é que sempre que você coloca nas mãos de um grupo ou de poucos grupos
as riquezas naturais do nosso país, do nosso mundo, do nosso planeta, o que a gente tem visto, isso é o exemplo dos minérios, é o exemplo do ferro, é o exemplo da soja, daqueles... Quando você coloca na mão de poucos grupos, ou de poucas pessoas, toda uma riqueza tão grande como essa, essas pessoas acabam dominando o mercado, acabam determinando o preço, acabam determinando quem vai receber a água. Nos municípios privatizados, nesses países, assim, as periferias, as populações mais pobres, que não tinham condições nem acesso à água, não tiveram, porque teriam que pagar. Quem privatiza, quem é dono disso, vai vender para quem lhe paga. E instalar redes de água, redes de tratamento de esgoto, é um serviço bastante caro. Então, se nós temos uma população que não tem condições de pagar, evidentemente ela não terá acesso a isso. Nós temos esse exemplo aqui em Novo Hamburgo. Nós temos esse exemplo em várias cidades do Brasil, onde nós temos uma população carente que não tem condições de pagar as redes de água, que são caras, pagar a manutenção das redes, o serviço que é diário de controle da qualidade, as pesquisas, o tratamento de água. Essas pessoas acabam tendo que receber, elas têm o direito de receber a água, esse é um bem, esse é um direito humano, acesso à água, e tem que ser custeada pelo setor público, então ela recebe uma água subsidiada. Onde se viu a privatização, lá isso não aconteceu, e também por isso a população se revoltou. Tinha pessoas que não podiam pagar as tarifas de acordo com como era o preço, bom, ficaram sem água, isso causou muita revolta e por isso se reverteu nesses países, né? Eu lembro de um exemplo aqui na Argentina também, de que muitas pessoas acabaram deixando de consumir e porque as tarifas ficaram muito altas, né? Sr. Mozart, por favor, o Brasil é campeão mundial de uso de agrotóxico. O quanto isso influencia nos rios, na qualidade da água e no lençol freático? Infelizmente, a gente percebe que esse tema ele é pouco debatido. Ele é um tema, a gente até costuma dizer com uma certa naturalidade, como você disse agora, né? O Brasil é campeão mundial de uso de agrotóxicos. Infelizmente, tem pessoas que parece que olham isso do lado positivo. O Brasil é campeão de alguma coisa, né? Só que isso é uma tragédia de uma grandiosidade tamanha que é quase difícil de pensar isso. O fato de que cada brasileiro consome, em média, por ano, cerca de 700 litros de agrotóxicos, que são despejados na nossa natureza, nas nossas terras, nos nossos rios, nas nossas fontes, são despejados de aviões, de tratores. Então, esse volume de 740 litros por habitante ano no Brasil é uma coisa que deveria nos tirar o sono todos os dias. E isso é um tema que pouco aparece na mídia, evidentemente, porque atrás disso estão os interesses das grandes empresas que produzem e uma certa dificuldade, ou talvez uma grande dificuldade no próprio governo de regulamentar isso. Laerte, é evidente que esse veneno que é jogado nas nossas terras, ele se infiltra no solo. Qualquer pessoa, qualquer criança vê quando cai a chuva na terra, aquela chuva, logo que cessa a chuva, a terra seca. Seca por quê? Porque a água desce, ela desce, vai para as partes mais profundas, vai para os nossos lençóis freáticos. Então não precisa nenhuma pesquisa, nenhum cientista vir e comprovar que os nossos lençóis freáticos estão contaminados ou não, porque é evidente que eles estão. Todas as pesquisas que estão sendo feitas, inclusive muito alarmantes, com relação ao nosso aquífero Guarani, que é o maior lençol freático do mundo, que felizmente, por sorte nossa, 2/3 dele está sobre o solo brasileiro. Todos os locais onde está se fazendo a pesquisa sobre o aquífero Guarani estão já demonstrando contaminações. O aquífero Guarani já não está mais isento de contaminação. Porque é simples, o agrotóxico é jogado na terra, ou ele infiltra na terra, ou ele vai para os rios e acaba indo então para as cidades, acaba indo para as estações de tratamento de água. Então esse agrotóxico que é despejado, essas milhões de toneladas que são despejadas no solo brasileiro todo ano, elas vão sim contaminar o solo, contaminar os nossos alimentos, contaminar a nossa vida, a nossa água do dia a dia.